Você já ouviu a expressão pandeminium? Bom, se não ouviu, não tá perdendo nada. É uma expressão bem da caricata que utiliza o sufixo minion, né? Que seria aqueles bichinhos amarelos lá do meu malvado favorito, que seriam os ajudantes, né? Pessoas que colaboram. E o prefixo de pandemia. Antes se utilizava uma outra nomenclatura que seria o team vírus, né? As pessoas que torcem pelo vírus. De novo, outra coisa absurda, né? Isso vem todo, sobretudo do pessoal mais conservador, ou até do pessoal liberal, que é a favor da abertura do comércio, pessoal conservador mais alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, que, quando em face de pessoas que levantam dados da quarentena, acabam atribuindo essa nomenclatura. Então, você está falando muito de pandemia, você é um pandeminion, né? Você está inflando os dados, você é pandeminion, você quer que tudo fique fechado, né? Você não liga. Então seria mais ou menos essa a origem da terminologia. Mas, né, tentando pegar uma coisa absolutamente bizarra e transformar em algo aprazível e interessante pro vídeo, né? Eu acho que esse acaba sendo o trabalho de um professor, né? Pegar um negócio muito chato e transformar em algo minimamente digerível, né, para as pessoas. Eu me coloquei na posição de pegar esse conceito e ver se existe de fato um pandeminium, se existem pessoas que gostam ou lucram ou de alguma forma crescem com a pandemia, né? Então é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui com vocês. Mas espera, sem transição, vamos tentar ir direto ao assunto, né? O que seria esses pandeminium, né? Que pessoas que recebem essa nomenclatura? Sobretudo, a quem mais pesa é o Átila, né? O Átila ficou muito infame quando, em março, abril, eu não lembro exatamente, mas foi bem no comecinho da quarentena, das medidas de restrição, ele fez uma estimativa baseada em estudos bastante preliminares, aí, portanto, passíveis de errar, lógico, né? De que se não fosse nada feito de medidas de distanciamento, de uso de máscaras, de encerramento de algumas atividades e proibição de circulação de pessoas, morreria 1 milhão de pessoas até agosto do ano passado, né? E como todo mundo sabe, não morreu 1 milhão de pessoas, morreram só 300 mil, pelo menos próximo disso. Apesar de que quando você vê esse vídeo, já deve ter passado de 300 mil aí uma boa cota, né? Eu mesmo fiz um vídeo lá da reprovação escolar e no ponto que eu fiz o vídeo, acho que tinham morrido 40 mil pessoas. É bizarro como tem evoluído a questão. De toda forma, se convencionou dizer que o Átila ele exagerou os números, ele quer criar o pânico, ou mesmo que ele se utilizou disso para ter uma plataforma. Então a gente teria como os primeiros pandeminions, né, as pessoas que ficam torcendo para a quarentena, ou pelo menos gostando de noticiar esses dados alarmantes, como pessoas que ganham proeminência no ramo das ciências ou das notícias de ciências, que gostam de ficar dando a pior perspectiva possível. Mas tá, vamos pegar assim que talvez não o Átila, mas a imprensa. Vamos tentar olhar para a imprensa agora. Seria a imprensa meio pandeminion, né? De ficar noticiando os valores, os números e de utilizar isso para vender capa de jornal e revistas, né? E tentando alarmar as pessoas de uma coisa que talvez não fosse tão grave. Veja, existem paralelos para a gente poder concluir dessa forma. Por exemplo, a imprensa marrom, né? Que seria aquela imprensa que liga de fofoca, mas também do sensacionalismo dos crimes, né? Que tinha até aquela expressão, o jornal que se você espremesse sai sangue, né? Aqueles programas estilo da Atena ou nos formatos jornalísticos que não são mais tão comuns assim, né? Que as pessoas não compram mais a mídia impressa tanto quanto compravam antes, mas a ideia de você fazer sensacionalismo com a morte, com assassinos, com mutilações, aquelas coisas cruentas, descrições e etc, né? Então, será que existe uma imprensa que fica exagerando os dados para vender notícias, etc? E aí você vê, não, cara. Talvez até exista um jeito de você embarcar nessa onda, mas ao contrário da imprensa marrom que fala de crimes, de assassinos, etc., que não tem um sentido muito prático, afinal não ajuda muito saber que existem assassinos, por exemplo, né? Além daquelas recomendações genéricas de ligue para os seus filhos e não ande sozinho na rua, umas coisas tranque a porta da casa, coisas muito, muito, muito básicas que todo mundo sabe que o jornal não precisa fazer um conto terrível de uma menina que foi abusada na frente da escola para as pessoas saberem que é grave, né? Então existe sim a exploração dessa mídia marrom, por assim dizer, né? Mas, caso do Covid não, é um perigo muito concreto. Então, ao noticiar morreram tantas pessoas, as UTIs estão lotadas, isso dá um sentido muito prático que as pessoas precisam saber e se apossar dessa informação.
Eu sei que você gostaria de estar lendo outra coisa, mas é uma informação que precisa ser atualizada diariamente, principalmente se você sai de casa, se você precisa sair de casa. Você saber que você não pode contar com atendimento no hospital porque eles estão lotados, por exemplo. E essa é uma informação que muda dia a dia. Num dia o hospital está completamente lotado, no outro pode ter melhorado, no outro pode ter piorado outros setores do hospital e cidades próximas e assim por diante. Então, por exemplo, querer que a imprensa pare de noticiar ou dê menos espaço para a quarentena é um pouco bizarro, tá? No começo, talvez não se soubesse tanto dos impactos e os índices de como a gente se media isso estavam um pouco complicados, mas hoje a gente tem vários. Então, por exemplo, mortes por milhão, né? Que é um índice possível. Mortes por dia, na média normalizada, ou seja, você tira a média dos últimos 7 dias ao invés de simplesmente usar o número do dia, porque você tem as flutuações do fim de semana e do dia. Leitos ocupados, é um baita de um índice útil para se você colocar, e tem aqueles mapas, né, coloridos. Então, quando a imprensa faz esses gráficos e coloca e lembra você todo dia, é porque é uma informação que precisa ser atualizada, né? E se você não quer saber do que é importante e é compreensível, afinal, ataque de ansiedade, depressão, né? Eu mesmo tenho momentos que eu quero simplesmente me desligar. É compreensível que você queira se afastar, mas querer que o noticiário pare de falar dessas coisas, porque ele estaria torcendo para a doença, é bem bizarro, né? Agora, questão dos políticos, né? Talvez tivesse pessoas que gostam de torcer e evidenciar a pandemia, a quarentena, porque é um jeito de atacar o presidente ou atacar políticos que querem que as coisas continuem como estão, né? Pode ser. Pode ser que essas pessoas elas torçam, não torçam, mas celebrem fatos e gostem de enaltecer algumas marcas de mortes, da questão da economia em colapso, e poder elevar o seu projeto e falar, olha, eu sou diferente desse cara. Na minha gestão, isso não aconteceria. Nem que não se diga isso diretamente, mas fala, esse cara é um político terrível, hein? Veja, talvez seja melhor você nas próximas eleições pensar. Mas você ficar indignado porque políticos fazem política, aí o problema tá com você. Porque faz parte disso, né? É claro que eu gostaria de saber como todos os outros políticos reagiriam em dada situação. Muitas das decisões feitas no âmbito municipal, estadual e do governo federal, apesar de eles falarem assim, não, estou me apoiando na ciência, são decisões políticas. Envolve poder, envolve decidir como as pessoas vão levar as suas vidas, né? Trocar liberdade por segurança e vice-versa. E essa medição do que é liberdade e do que é segurança não é uma conta exata. Então existe uma decisão política. Então que políticos façam política e queiram discutir a quarentena e que queiram falar desses números, que a oposição queira usar os números de uma forma e que a situação use de outras, é compreensível. E não é uma coisa também de dois lados, tem que ver outro lado. Tem que ver, né? Mas um dos lados está errado. E no meu caso, eu consigo dizer com todas as letras que a oposição tem muito mais razão do que a situação, no caso do governo federal. E mesmo em outros governos, né? Porque os governos mais retraídos, que querem, sei lá, obedecer às medidas de restrição, mesmo esses que querem fazer quarentena, eles também têm um plano de fazer as coisas funcionarem de volta. Então, esse jogo entre situação e oposição, e usando a quarentena como um campo de debate, um campo de batalha entre seus projetos, entre seus mandatos, isso faz parte. O que não faz parte, é claro, é a corrupção, é a mentira deliberada, aí sim é algo condenável, mas quando você está no campo das ideias e de discussão de projetos políticos, aí faz parte, né? Então não dá para chamar um político que critica o presidente atual, o governador ou o prefeito da sua cidade, utilizando dados da pandemia. Lembrando que a pandemia existe, falando do número de mortes, isso não é um pouco mórbido, claro, falar da morte sempre é mórbido, né? Sempre é uma coisa delicada, mas faz parte. E é uma decisão que mexe com a vida das pessoas. Você gostaria que os políticos estivessem discutindo o quê, né? Então, sim, né? Mas agora chamar de pandeminion. Essa nomenclatura aí de pandeminion vem muito do bolsominion, né? Que é quase uma vingança, né? O bolsominion não quer ser chamado de bolsominion, então agora ele chama de pandeminion, né? E é bem diferente, né? Porque você torcer por uma pessoa, você agir como um Minion, aquelas criaturas amarelinhas lá, seguidoras do malvado, né? Do malvado favorito, do Gru. Eles estão ajudando uma pessoa a executar planos, né? Agora, o que o Pandeminion faria? O Pandeminion não seria só alguém que torce pela pandemia, seria a pessoa que faz a pandemia durar. Então, mesmo se tiver uma pessoa em casa que fica muito feliz
que tá satisfeita, que as mortes estão crescendo e de alguma forma isso dá um êxtase pra ele, isso não deveria ser uma preocupação, tá? Essa pessoa é doente, né? Claro, é uma pessoa problemática, mas o problema não é a pessoa que torce, é a pessoa que faz coisas e tem atitudes que efetivamente levam ao crescimento da pandemia. Então o verdadeiro pandeminion não é o cara que fica em casa torcendo ou compartilhando dados, ou mesmo se satisfazendo em dizer eu estava certo, estão morrendo pessoas. O verdadeiro pandeminion é o cara que tá na rua e não precisaria, não tô falando do cara que acaba se arriscando para conseguir alguns reais a mais para a família em uma situação de miséria. Eu tô falando do cara que deliberadamente sai de casa sabendo dos riscos para fazer uma coisa totalmente não essencial. Eu tô falando da juventude paulista que ainda continua indo para bailes, mesmo nesse atual estágio da pandemia. E existe. Você consegue procurar facilmente nas redes sociais, você consegue saber quando vão acontecer os bailes, e a polícia até tenta, ela vai lá, dispersa, mas no dia seguinte as pessoas voltam. A polícia tem até um grau, eu vou dar corda aqui, né? Tem um limite porque a polícia pode fazer, e seria completamente bizarro nós, pessoas progressistas, qualquer pessoa, esperar que vai ter viatura da polícia o tempo todo, em todas as esquinas que existem bailes. É quase decretar estado policial, né? Aí sim eu poderia me alinhar com o presidente que acha que seria uma afronta à liberdade, né? Não tem nem equipamento para isso, não tem nem pessoal para fazer um negócio desse, então não dá, né? Isso parte da consciência das pessoas que organizam os bailes, de quem leva os carros, né? Porque os bailes não acontecem do nada, você precisa do som, né? E esse som, ele é levado por alguém, né? Então essas pessoas em específico, elas são os verdadeiros pandeminions, que vão garantir que essa quarentena vai durar ad eterno, né? Porque não há vacina que ajude, né? A gente vai conseguir criar uma variante nova antes dessa vacina ser aplicada. Vai ser isso, cara. E para mim, na minha opinião, então, o Pandeminion de verdade é o cara que continua espalhando, é o cara que foi protestar hoje, ou ontem, né, já passou da meia-noite, tecnicamente não é hoje, na frente da casa do Dória, contra a quarentena. E eu não sei nem se eu vou colocar um trecho aqui do tão bizarro que foi. E vai sem máscara, fazer uma aglomeração ali. Então, esse é o verdadeiro Pandeminion. Saúde é uma vida inteiriça, é uma vida normal, é tomar sol. Tomar sol é vitamina D protege contra a peste chinesa. E o que eles fazem? Fecham as praias, mandam vocês aglomerarem nos mercados, mas andar na praia, respirar a brisa do mar, isso não pode, sabe por quê? Porque isso reduziria as mortes, e se reduzir as mortes, com que desculpa ele vai fechar o comércio e vender o país para a China? Aí não dá. E é outra coisa, São Paulo é o estado mais rico da federação. Se ele destruir a economia de São Paulo, ele destrói a economia do Brasil. Por que ele faz isso? Para derrubar o Bolsonaro, porque ele tem conluio com a esquerda mundial. Eles querem derrubar o presidente Bolsonaro para implantar o comunismo e daí destruir a soberania do Brasil e nos vender aos agentes estrangeiros, globalistas e servos de Satanás. É por isso que ele quis tirar o nome de Cristo do material didático, é por isso que ele quer fechar as missas, é por isso que ele é contra todas as nossas liberdades, contra a família, contra Deus, contra o livre mercado. O Dória é um demônio! Viva Cristo Rei! Curiosamente, o Bolsominion talvez ele seja ao mesmo tempo um Pandeminion nesse caso. Enfim, de toda forma, é um tema meio esquisito, eu não sei se ele rende efetivamente uma discussão, mas eu queria compartilhar com vocês aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, deixar o seu comentário, e por hoje é apenas isso. Tchau e até a próxima.